Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Leicester, né? Eu não resolvi não fazer exatamente uma análise do jogo Aston Villa e Leicester, eu tô até pensando em mudar um pouco do canal nesse sentido, né? Fazer análise dos jogos mais importantes, que eu achei que tenham pontos mais interessantes. Esse foi um dos jogos, né, Aston Villa e Leicester, só que além disso, o que eu achei mais legal nesse jogo de hoje do Aston Villa e Leicester foi poder ressaltar características interessantes do time do Leicester. Então eu não vou falar tanto do Aston Villa aqui, até porque não tem tanta coisa positiva a destacar do time do Dean Smith no jogo de hoje, né? Se a gente for falar uma pincelada rápida, pontos positivos, a gente pode falar do Jack Grealish, né? Por mais que não tenha sido necessariamente efetivo, né? O time perdeu de 4-1, mas enfim, foi um dos bons nomes, o cara que é o mais lúcido para tentar armar uma jogada, um Aston Villa que atacou de forma bem desordenada em vários momentos, parecido com a atuação no jogo contra o Chelsea no meio de semana, e defensivamente muito fraco, né? O Aston Villa até tem peças individualmente falando, a dupla de zaga, por exemplo, né? Konsa, Mings, e no primeiro momento o Engels, né, Bjorn Engels, zagueiro belga contratado para essa temporada, fazendo dupla com o Mings, os três são todos bons zagueiros. Só que como sistema, o Aston Villa é muito frágil, já vem falando isso há um tempo. É um time que defensivamente dá muitas oportunidades, foi assim contra o Newcastle, foi assim contra o Chelsea. Hoje, não necessariamente dá nada oportunidade, foi muito mais mérito do Leicester, mas enfim, a resistência que o time oferece defensivamente é muito pouco, e o Leicester soube aproveitar isso muito bem. Como eu falei, não só demérito do Aston Villa, mas muitos méritos do time do Leicester, que é o assunto do vídeo de hoje. O time do Leicester, o que eu tô achando bastante interessante de se ver, é como é difícil identificar um padrão do time do Leicester. Por exemplo, no time do Liverpool, é muito claro, os laterais são essenciais para assim, conseguir iniciarem as jogadas de velocidade, as jogadas de versões, a centralização dos pontas, né? O Mané e o Salah, o Firmino recuando. Enfim, o Liverpool é um time que segue um padrão muito claro. Se a gente for falar, por exemplo, de gols de almanaque do Liverpool, pega o jogo contra o City. Os 3 gols foram gols de jogadas manjadas, entre aspas, do Liverpool. Jogadas que a gente está acostumado a ver o time fazer o tempo todo. Do lado do City é a mesma coisa, né? Até vem mudando com o tempo. Mas enfim, você tem os laterais trabalhando por dentro, né? Você tem os meio-campistas, né? Quando conseguem fazer jogadas de lado aparecendo por dentro para finalizar. Enfim, nesses times você encontra padrões. Existem padrões de forma de atacar. O Manchester United, né? Com as triangulações rápidas e velocidade nos contra-ataques, né? Vem sendo um padrão da equipe, entre aspas, é que pode dizer assim, contra os jogos grandes, contra o Tottenham foi assim, contra o Manchester City ontem foi assim também. Já o Leicester não. O Leicester não tem exatamente um padrão de forma de atacar. No primeiro momento da temporada você tinha muito boa participação dos laterais. Nos jogos pra cá você não tem necessariamente grande participação dos laterais no momento de construção ofensiva. Hoje o Tio e o Ricardo Pereira foram muito mais jogadores em diversos momentos de iniciação, apoio, até de apoio defensivo mesmo, principalmente o Ricardo Pereira. Hoje foi uma das grandes atuações, né? Muito mais do que de fato jogadores que apoiem, né? Que forneçam apoio ofensivo mesmo. E o Leicester dessa forma tem um repertório, um cardápio de formas de atacar muito extenso. É muito grande, é difícil realmente você falar de que forma o time do Leicester joga. Assim, vocês podem até achar estranho isso, mas assim, eu não sei definir exatamente qual é a principal forma de atacar do Leicester. Hoje, por exemplo, o time jogou no losango, alternando com 4-3-1-2, mas o James Maddison circula muito, hora ele aparece do lado do Ndidi para fazer a saída de bola, você tem o Tielemans invertendo com o Praê que nem é jogador titular, belga, que, assim, pra ser bem sincero, eu não conhecia ele, mas ele chegou a temporada que ele faz é muito interessante, né? Ele sempre entra no segundo tempo dos jogos, né? Pra ser aquele cara para recuperar a bola e conseguir acionar com passe vertical. Hoje, 2 gols do Leicester saíram exatamente dessa forma. Recuperação com passe do belga em profundidade. Ele vem jogando muito bem esse Denis Praê. É uma das boas surpresas do time do Leicester na temporada e eu vejo pouca gente falar dele. Hoje foi um dos principais jogadores, principalmente no primeiro tempo. Falei de James Maddison. E Renato jogando hoje ao lado do Jimmy Vardy como uma dupla de ataque. Até achei interessante, como é que seria essa movimentação? Eu não vi o jogo contra o Everton, que falaram que o Renato foi muito bem. Hoje, a movimentação era bem assim, né? O Renato circulando entre o Vardy, era o cara que dava oportunidade do passe mais próximo e o Vardy encontrando os espaços para se projetar, em alguns momentos fazendo um pivô, não um pivô assim de costas, mas aquele passe rápido para projeção. Então, né, o Renato funcionou muito mais como um segundo atacante para circular atrás do Jamie Vardy. E dessa forma o Leicester foi encontrando vários espaços. O primeiro gol sai uma bola recuperada, rapidamente o Praia consegue acionar o Renato, que aparece como segundo atacante mesmo atrás do Vardy, consegue passar rapidamente com um belo drible no Nakamba e toca na projeção e velocidade do Vardy. O segundo gol, uma triangulação rápida. O time tem a posse de bola,
rapidamente consegue acelerar uma jogada de triangulação pro lado esquerdo, tem o James Madison se projetando como um ponta, toca no meio pro Renato aparecer como camisa 9 para finalizar, que teoricamente seria a função do Vardy. O terceiro gol, um gol de bola aérea, James Madison pega muito bem na bola, cobrança de falta, bola parada, lançamento, e dá na cabeça do Johnny Evans para fazer o terceiro gol, e o quarto gol é uma bola de recuperação, e o Praê manda uma bola em velocidade, assim, um lance de contra-ataque a lá Leicester 15-16 para a projeção do Vardy para fazer o gol da forma que ele gosta. Se projetando em velocidade, tendo o zagueiro nas costas dele pro chute cruzado muito forte, para assim fazer o quarto gol do Leicester. Até ele levou um gol, mas enfim, é um gol muito mais fruto de um erro defensivo. De momento, assim, a bola foi mal espalhada na defesa, o Jack Grealish, né, jogador de talento mesmo, pegou um chute chapado no canto para fazer o gol de honra do Aston Villa, digamos assim. Mas é muito interessante isso, assim, o Leicester é um time que é muito difícil prever o que vai fazer. Eu sinceramente, não sei se por isso eu tô meio atônito aqui, porque assim, é um time que não tem padrão. E não necessariamente de uma forma ruim, de uma forma boa. A falta de padrão, esse caos ordenado, entre aspas, que o Leicester impõe aos seus adversários, é algo simplesmente incrível. A gente fala muito do Klopp, do futebol rock and roll, mas o Liverpool segue um padrão de jogo. Você sempre tem os laterais apoiando, Mané centralizando, o Firmino vindo para trás, o Salah fazendo o movimento do facão também, o Fabinho aparecendo eventualmente para uma bola chuveirada. O Liverpool é um padrão, por mais que seja aquele caos, né, no primeiro momento, é algo que você consegue enxergar padrões muito mais fácil do que o Leicester. O Leicester é um completo caos de jogadores circulando, e às vezes o lateral aparece, às vezes ele não aparece, aí o segundo atacante, aí tem o Vardy se projetando, o James Madison circulando como segundo volante, às vezes como meio campista pela esquerda, aparece se projetando como ponta para lançar uma bola à área, aí tem uma inversão, e nisso você já tem o outro lateral aparecendo na outra ponta para receber a bola cruzada. É um caos muito ordenado, né, desordenado para os adversários, que faz com que o Leicester seja um dos times mais interessantes de se ver. E claro, contando com uma defesa extremamente segura e sólida, né? Hoje, falando novamente do Ricardo Pereira, um dos grandes jogadores, não só ofensivamente, aparecia em diversos momentos para fazer jogadas de fôlego pro lado direito. Hoje o Leicester não jogou exatamente com ponta, né? Não tinha ponteiro hoje, né? Não tinha... Tudo bem que o Leicester não tem exatamente um ponta fixo, né? Os jogadores de lado são o Eus Pérez e o Harvey Barnes. Acho que o Guezal, né? Nem entra nos jogos nem relacionado, mas enfim, outro jogador de lado. Mas ponta mesmo o Leicester não tem, esse jogador de fôlego para atacar o corredor. O Ricardo Pereira, em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, quando o Leicester passou a se defender, e esse é mais o mérito do time, em conseguir enfrentar muito bem cenários. Então ficou muito parecido com aquele cenário do jogo contra o Brighton, onde o Brighton tinha posse, o Leicester se defendia bem e conseguia aproveitar muito bem as escapadas. O segundo tempo foi isso, foi o Leicester reativo, né? E no primeiro tempo foi o Leicester que propôs aquele caos maluco, com mais posse de bola, fazendo 2 gols, dominando completamente o adversário, defensivamente muito sólido, né? Sonhoku e John Evans muito bem, principalmente o Sonhoku. O crescimento dele é realmente um absurdo. Ele sai de um zagueiro praticamente desconhecido na temporada passada. Ele sim, eu já achava ele um bom zagueiro, mas ele, assim, às vezes eu acho que ele pecava no excesso de confiança e errava muito tecnicamente, principalmente na questão de saída de bola. Agora ele tá com a confiança lá no alto, um time muito mais coeso, muito mais pronto, mais sólido, e ele é um dos principais zagueiros do campeonato, por que não? É difícil chegar algum zagueiro que tá jogando mais bola que o Sonhoku, até porque, pensando na qualidade do time que ele joga, é vice-colocado, né? Vice-colocado isolado da Premier League. Enfim, e esse caos ordenado é muito interessante ver o time do Leicester fazer. O trabalho do Brendan Rodgers é simplesmente incrível. O Vardy é um dos principais atacantes do campeonato inglês no momento. Não digo o principal porque... talvez não de qualidade, talvez assim, em questão de números, o Jamie Vardy seja o principal atacante do campeonato inglês no momento. Não em qualidade técnica, né? Assim, talvez pro meu time eu escolheria opções melhores que o Jamie Vardy, mas o rendimento dele é um absurdo, né? A forma como ele vem conseguindo se comportar, não só como o cara das projeções e velocidade, mas o cara pra fazer o pivô rápido, em diversos momentos se projetar mais pelo lado e ter um jogador para acompanhar ele numa jogada de tabela, por exemplo, né? Ele fez isso em alguns momentos hoje, fez isso, por exemplo, se não me engano, no jogo contra o Newcastle, ou contra o Southampton, que ele serve a Eus Pérez. Não, jogo contra o Brighton, ele serve a Eus Pérez justamente dessa forma, numa jogada de contra-ataque. Enfim, é um trabalho incrível. O Leicester é simplesmente um dos times mais legais de se ver do campeonato nesse momento, né? E assim, talvez ameaça, né? Eu ainda não falo isso com certeza, porque ainda tem muito campeonato e Manchester City com o Pep Guardiola, a qualquer momento pode, normalmente, engrenar uma sequência de vitórias, não perder até o final do campeonato. É porque, assim, a diferença de pontos é muito grande também, né? Mas, enfim, não dá pra duvidar do Manchester City do Pep Guardiola, pelo amor de Deus. Mas, se de umas 5 rodadas pra cá o Manchester City não conseguir recuperar o bom nível e Leicester e Liverpool continuarem na mesma toada,
eu ouso dizer que o Leicester vai se tornar o principal concorrente ao título, entre aspas não, né? O principal perseguidor do Liverpool para o final dessa temporada 19-20. Né, nesse caos ordenado que tem o Brendan Rodgers, que tem o time do Leicester sob o comando do Brendan Rodgers, tá? Então é isso, pessoal. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha desse time. É isso, espero que tenham gostado.